Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para socializar um pouquinho de um material que eu já utilizo em escolas públicas, privadas, sobre a escola de paz. É uma conversa para a gente tratar um pouquinho como é que a gente enxerga a parceria escola e família nessa época de pandemia, tá bem? Eu vou mudar a tela de lugar algumas vezes, mas é para que vocês possam ler as informações. Bom, a gente, cria a sociedade, espaços de convivência. Então a escola é um espaço de convivência, a casa da gente é um espaço de convivência, assim como os outros lugares que nós habitamos. O Bourdieu, ele fala sobre o hábitos, né? O hábito que a gente tem de realizar coisas, de realizar ações. E esse hábito ele é social, ele é criado, ele não é natural, ele é naturalizado. Natural é aquilo que está na natureza e naturalizado é aquilo que a sociedade constrói como rotina, como fazer e daí por diante. Então agora nós estamos diante de um espaço de convivência novo, que é o espaço online, que é o espaço assíncrono, né? Para estudo, especificamente. Então a comunicação mediada como objeto, de uso para a gente poder estudar. Então a gente vai começar com parcimônia, com calma. Quanto mais centrados formos, melhor a gente resolve as questões e melhor esse espaço de convivência se torna. Para que funcione, né? Para que seja produtivo. E produtivo para quê? É o que a gente vai começar a ver, tá bem? Bom, esse espaço tem que ter regra. A ética, que a gente trabalha em cima dos valores, que não podem ser líquidos, como Bauman pesquisa, né? Ou seja, o valor é um valor de formar um cidadão que tenha realmente caráter e que saiba agir em várias situações. E ele pensa antes de agir. Então, por exemplo, eu não poluo o ambiente porque eu tenho conscienciosidade que isso faz mal para todos nós e que não é justo com a natureza, com os animais. Eu respeito as pessoas, eu prefiro o diálogo do que o confronto, por questões éticas, de preferência. Quando a questão ética não funciona, eu preciso ter regulações morais, são as regras. E também para regular o funcionamento da sociedade. Não dá para cada um ter uma regra em algumas situações. Por exemplo, no caso das aulas remotas agora, nós precisamos ter um conjunto de regras que todos seguem, senão não conseguiremos atender a todos e nem todos conseguirão se comunicar de maneira efetiva. Ou seja, o processo pode ser comprometido pela falta de regra, pela falta de um padrão mínimo, né? E a gente vive nesse meio físico e sociocultural. A gente depende de interação para poder evoluir. A gente aprende a ser humano justamente na interação com a sociedade. Então, o Piaget já diz sobre as interações sociais, da importância dessas interações sociais, assim como o Vygotsky também trabalha nesse caminho. E como é que eu me desenvolvo? Sobretudo pelo exemplo, né? Por aquilo que eu vejo no comportamento do outro, por aquilo que eu entendo, que eu interiorizo, né, do comportamento do outro. Então, o comportamento nesse momento é muito importante. Se eu mostro ao meu filho ou à criança que eu sou responsável que há regras e que a gente se comporta de maneira adequada e a gente dialogue, a gente resolve os problemas dessa forma, ela está interiorizando desta forma. Agora, se eu resolvo o conflito com um fronte, né, com situações desagradáveis, ela também está interiorizando que pode ser resolvido assim, o que não é interessante para o futuro dela. Né? A gente quer que a criança se forme da melhor maneira possível. E aí a gente trabalha aqui como essa transformação acontece. Né? O período sensório-motor, o período pré-operatório, essa questão de equilíbrio, desequilíbrio e a majorança. Então, quando a gente não sabe algo, a gente fica aflito. Os desafios que acontecem, né? Por exemplo, vestir a própria roupa, amarrar o cadarço, fazer comida, andar de bicicleta, dirigir um veículo, se comportar num ambiente social. Aí a gente vai aprendendo a fazer isso com erros e acertos, até que a gente chega na fase de assimilação e acomodação. Só que eu posso usar esses conhecimentos para transformar, né? Ter novas habilidades e minha competência aumenta.
competência tanto no plural quanto no singular. Há autores que trabalham no singular, há autores que trabalham no plural. Então, por exemplo, se eu já sei estudar na escola, se eu já vivi a escola presencial, então não é que eu não sei nada sobre como estudar, eu já aprendi um caminho. Agora, no contexto da aula remota em casa, é um caminho que eu posso melhorar, que eu posso majorar. E aí aprender a fazer de formas diferentes. E isso fica como um legado, porque o que nós queremos é que todos os estudantes tenham autonomia de estudo, que saibam estudar por si no futuro. Agora é uma oportunidade de desenvolver isso, junto com a família. A outra questão é o desenvolvimento do ser humano. Então, todos nós temos uma carga genética, né, que você prevê que o ser humano se desenvolva assim. Só que a outra parte está na sociogênese, que é a nossa história de aprendizagem, que é a ontogênese, ela conta essa parte da sociogênese da seguinte forma. O primeiro contato social que a criança tem é com a família. É lá que eu desenvolvo valores humanos, lógico que na escola também, mas é lá que eu desenvolvo regras, exemplos, né, comportamentos. E nós falamos e pensamos em língua portuguesa. Então, quanto mais eu desenvolvo o repertório linguístico, mais o meu raciocínio pode chegar ao pensamento superior, como coloca o Vygotsky. Então, família e escola estão juntas nessa empreitada de educar. Toda atividade é importante para o desenvolvimento da língua, da linguagem e do comportamento social. Então, a leitura de literatura, assistir um vídeo com a criança que seja instrutivo, fazer visita virtual ao museu, uma roda de conversa, a produção de uma atividade. Tanto a criança está desenvolvendo repertório linguístico e habilidades dentro das áreas do conhecimento, né, motoras, cognitivas, sociais, como também ela está percebendo que a família considera importante o momento do estudo. E isso incentiva a criança. Quanto mais eu incentivo alguém por meio de ouvi-lo, por meio de dar atenção, melhor fica a minha compreensão de que aquilo que eu estou fazendo é importante. Não pode ser um pouco por dia, uma rotina saudável, se a gente perguntar, por exemplo, numa outra área, para um nutricionista, ele vai dizer que é um prato saudável, é um prato equilibrado, com legume, verdura, proteína, cereal e carboidrato também de boa qualidade. A mesma coisa a rotina de uma criança, de um estudante. Tem a hora do lazer, tem a hora da higiene pessoal, tem a hora da alimentação, tem a hora do descanso, tem a hora da brincadeira livre e também tem a hora do estudo. Eu posso adequar isso. Então, a conversa do adulto é do adulto com o adulto. Para a criança, a gente dá o bom exemplo. Então, se eu tenho algo para conversar com o professor, se eu faço um comentário que denigre ou que cria um confronto, a criança pode entender que é válido, né? Fica naturalizado que eu posso comentar sobre o que eu quiser na frente de quem eu quiser, ou eu posso comentar sobre uma pessoa sem ele estar presente. É assim que a gente transforma, né, aquilo que o cotidiano em valores que são interiorizados, em atitudes e comportamentos. A valorização da escola passa por esse processo. Aqui eu preparei um quadro de como que a criança se desenvolve, como esse estudante se desenvolve. Então pode ser brincando, pode ser experimentando, então eu posso fazer uma receita com a minha família de um sanduíche, eu vou observar um fenômeno que a gente achou via YouTube, ou num canal de televisão, ou num programa que a gente tem, ou num filme, pode ser, perguntando, então abrindo para o diálogo, né? Tanto para conversa, convivendo, né? Estabelecendo o porquê dessa rotina, como é que a gente vai conversar sobre isso, lendo, sobretudo, a gente explorando o mundo, né, dos multiletramentos agora, tanto digital quanto impresso, com aquilo que se tem neste momento, porque a aula remota é uma questão emergencial por conta de uma pandemia. E brincando também. Então, jogo é uma atividade que eu posso fazer de tabuleiro, um jogo, sim, também digital, pode ser utilizado. Mas eu vou programar, eu vou planejar. Para além, eu tenho o apoio do professor, que está passando para a gente esse roteiro de estudo, porque aí trata-se de um ano letivo que tem uma intencionalidade didática. Por isso que é tão importante retomar aos poucos, no tempo da família, para que a gente volte a estudar e para que a gente não se renda à situação. Né? Há como produzir boas coisas também em época de quarentena. E isso ficará como legado para o além, né?
do pós isso, porque isso vai passar, como todo mundo diz. E a criança tem necessidades do carinho, da atenção, do acompanhamento. Por exemplo, uma atividade que envolve internet é interessante, ou é por segurança, por obrigatoriedade, que o adulto acompanhe a criança a fazer aquela atividade. E isso é afeto. Afeto é a gente cuidar também desses momentos de estudo. O convívio, né, que hoje pode ser com distanciamento, mas há formas de conviver. Conviver com o professor, conviver com as pessoas da família, conviver com os irmãos. E para além as necessidades fisiológicas, por exemplo, como alimentação, higiene. Então, ao mesmo tempo que eu cuido, eu educo. E isso é um processo entre família e escola. Importante, porque serve para a vida da gente, né? E que interesse a criança tem? Ela tem interesse em sequências temáticas. Ela é curiosa. Então, eu vou valorizar esse momento do estudo para gerar esse interesse no meu, na criança que eu estou acompanhando. Pode ser numa atividade, num projeto, numa sequência temática, aquilo que vier da escola, ou eu crio novos interesses. Eu vou para além, eu amplio esse momento de interação com a criança. E como é que eu posso fazer isso nesse tempo de aula remota, né? Bom, que assunto que a criança se interessa? Conversa com ela, ouve a criança. As conversas com a escola, então, vamos ver a agenda, tem alguma reunião online, uma conversa por WhatsApp, fazer junto, a gente falou bastante sobre isso, né? Promovendo a leitura, aproveita livro online, PDF, livro físico em casa, aproveita esse momento para incentivar, para fazer junto com a criança esse processo. As brincadeiras e as experiências, como nós já tratamos, os passeios culturais. Ah, mas como que eu vou fazer passeio cultural na época de pandemia? Visita a museu, visita um museu virtual. Assiste um programa de TV, um documentário que fala sobre um lugar, sobre animais, e a gente faz uma visita cultural. Promove os bons exemplos, valoriza, explica a importância do caminho do estudo, de voltar à rotina, para que a criança se sinta valorizada e que ela entenda que o que ela está fazendo é importante, né? Estuda, pergunta para o professor: o que eu posso fazer? Por exemplo, como é que eu posso montar um circuito para um aluno de educação infantil sem que ele se machuque? O que é um circuito? Pesquisa, dá para pesquisar isso. Um circuito é uma sequência de atividades que desenvolve tanto a questão da socialização, mas principalmente a parte motora, a lateralidade e daí por diante. Aceita o limite. Nem tudo a gente vai conseguir fazer nesse momento. Mas não é para desistir fácil, é para aceitar o limite da criança. Isso a gente não conseguiu fazer junto. Ok, vamos tentar num outro momento. Mas não assim, ai, nada a gente consegue fazer junto. Quer dizer, também não vale como resposta, tá bem? E resolvendo conflitos, sobretudo de maneira adequada. É participando, criando uma rotina que caiba, né, dentro da rotina da família, dentro dos afazeres da família, mas que também promova para a criança esse crescimento, esse momento de crescimento e de, sobretudo, de significação do estudo via família, a família se importar com o que ela faz. Então, a professora Isabel Parolin deixou uma mensagem bacana que a gente pode ler aqui, ó. Educar é também promover situações em que a criança possa ir adentrando ao universo dos sentimentos, das ideias, da razão e da sensação. Então eu vou cuidar e ao mesmo tempo educar de modo que a criança que está comigo, ela experimente, ela conheça, ela explore. Claro que isso tem uma intencionalidade quando a gente fala de um curso da educação básica. Uma criança, para crescer e construir o seu saber, necessita transpor alguns limites que a impedem de crescer e respeitar alguns limites que lhe permitem continuar convivendo. Então eu vou desafiar a criança ao mesmo tempo que eu respeito a hora que ela me diz que para ela naquele momento foi o suficiente ou foi o máximo que ela conseguiu fazer. É incentivando a ir além, né? Convidando para fazermos mais, é aceitando o erro como uma oportunidade de aprendizagem e o tempo como forma de superação. É assim que nós conseguiremos, né? Com todo o carinho do mundo. Aqui eu separei algumas bibliografias, eu vou disponibilizar o link da apresentação para que vocês possam acessar também. Então, eu falo lá sobre o Bauman, sobre a professora Parolin, o Bourdieu, o Piaget, o Vygotsky, e vocês podem ficar à vontade para acessar o material
ele está liberado para vocês, tá bem? Muito obrigado, espero que assim nós consigamos trabalhar de maneira adequada, centrada, com conscienciosidade sobre a importância do fazer agora na aula remota, mas é um fazer entre família e escola que não cessa, ele fica para depois desse período. Quando tudo isso passar, nós sairemos mais conscientes, né? Mais ávidos por novas experiências e educaremos as nossas crianças para serem independentes, para serem de forma integral, para serem seres humanos que consigam aportes de realização na vida. Tá bem? Muito obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo.